Lindões, Lindões Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Megan, o novo filme de terror que, assim, tá rolando um burburinho, muita gente tá falando, e nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu achei sem spoilers, uma parte com spoilers, até pra falar um pouquinho do final e da possibilidade de se tornar uma grande franquia aí. Mas fica tranquilo que eu vou avisar vocês no momento do vídeo. O filme ele estreia oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 19, e também nesse vídeo a gente vai entender o que tá gerando esse burburinho e tudo mais. Lembrando vocês que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, então não esquece de se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação. Bom, gente, qual que é a história da Megan? Só que ela tem uma funcionalidade bastante realística e ela vem justamente pra ser tipo essa melhor amiga da criança, ser a sua sobrinha, depois dela ter um grande impacto na sua vida e dentro da sua rotina corrida também, a Megan ela vem como esse artefato para justamente acompanhar ali a Cad, também proteger ela, e por conta disso e da sua inteligência, conforme a Megan vai desenvolvendo uma relação com a Cad, ela vai se tornando mais e mais violenta. Uma das coisas que eu preciso dizer logo de cara para vocês é o seguinte: quando eu soube que James Wan estava envolvido, eu sabia que ia ser um terror de boa qualidade. E dito isso, eu falo para vocês que eu acho que o trailer ele não vende muito bem o que é realmente esse filme. Porque assim, depois de assistir ao filme, eu consigo entender qual que é a ideia que eles quiseram passar ali. Até porque a gente tem essa música, né, toda animada e que traz certa diversão aí pro trailer, que são elementos que a gente vê ao longo do filme. A gente realmente tem uma trilha sonora muito atual. A forma que essa música atual ela é inserida é muito bem feita, e também porque, apesar de ser um filme de terror, sim, ele é um filme muito divertido, mas ele é aquele filme divertido porque ele acaba meio constatando o óbvio de coisas da nossa rotina, principalmente que envolvem a tecnologia. Então, quando você se depara com essas situações, você acaba achando bastante hilário também algumas atitudes da Megan, lógico. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu consigo entender que eles quiseram transmitir esses elementos que eles estão no filme, mas eu não acho que ele fez jus ao que realmente é o filme. Que nem eu falei, ele é divertido, mas ainda assim é um filme de terror. Então, por exemplo, a cena ali na floresta que a gente vê no trailer, cara, no filme essa cena ela é muito mais arrepiante, ela é muito mais sinistra, sabe? Mas ainda assim, o terror trabalhado no filme não é um terror que vai te fazer ficar com muito medo. Na realidade, o medo tá aí na tecnologia, que é um terror bem similar ao que a gente acompanha em Black Mirror, Love, Death and Robots. Quando eu até falei, né, que tinha assistido no Twitter, uma pessoa até falou: ah, mas isso Black Mirror e Love, Death and Robots também faz. A comparação ela vai existir, obviamente, mas o fato é como se faz a discussão, né? O próprio Black Mirror, ele tem vários episódios que coloca a tecnologia como essa grande discussão. Aqui no filme não é diferente, eles colocam essa tecnologia, a discussão no entorno dela e faz toda a crítica social. Então, se você for pensar estruturalmente é parecido, ok, mas a forma que é feito, a forma que o roteiro é escrito é muito original o que a gente tem aqui em Megan. E eu gosto muito da crítica que eles trazem, principalmente com relação à tecnologia, como ela substitui determinadas coisas e coisas que são importantes no final das contas, e também a dependência dessa tecnologia. E isso, gente, é um aspecto que de fato, né, é muito discutido hoje em dia, principalmente porque a gente é muito dependente do nosso celular. Por exemplo, muito provável uma pessoa da geração mais atual, e eu me incluo nessa também, se for colocado em algum local sem o celular e sem GPS, eu vou ficar bem perdidona, sabe? Eu nunca vou esquecer que quando eu era mais nova, as pessoas, sei lá, estavam no ponto de ônibus, vinha pedir informação pra minha mãe, ela sabia dar direcionamento de rua e etc. E são coisas que, assim, a gente foi perdendo o hábito justamente porque a gente tem essa resposta muito rápida, né, nas nossas mãos, ali no celular. Então isso nem vai pra nossa memória, que fica ali guardada a longo prazo, porque você sempre tem essa dependência de, ah, eu tenho a facilidade aqui de acessar, então a gente não necessariamente grava essas informações. Enfim, dito tudo isso, inclusive, né, a discussão vem justamente de como, ok, a tecnologia nos traz facilidades, mas também traz as problemáticas, e o terror, a problemática tá justamente nisso. Então, assim, eu acho que eles fizeram um contexto muito interessante, até mesmo no envolvimento com crianças. Tem uma das coisas que eu particularmente gostei muito no filme, como traz esse contexto de um brinquedo muito tecnológico, a gente também tem aquelas propagandas de como elas são vendidas para as crianças, como
traz aquele objeto como um artigo super necessário para a vida daquela criança. Não é à toa que esse tipo de propaganda, inclusive, foi proibido aqui no Brasil, né? Só que a forma que é feito já é muito engraçada. Então, é isso que eu quero dizer, sabe? A gente tem alguns elementos que são engraçados, mas o entorno do filme é bastante assustador. A discussão é bastante assustadora. E eu acho que tá aí o grande ganho de Megan, e tá aí também porque eu acredito que tá sendo tão falado e tá atiçando a curiosidade de tantas pessoas. Depois que a gente saiu da cabine, eu cheguei a conversar com alguns colegas, e uma das coisas que a gente comentou bastante entre a gente é que justamente por ele ser um filme um pouco mais divertido, que eu acho que tá gerando esse burburinho. Então, ele é um filme que te facilita assistir, principalmente se você é uma pessoa muito cagona, que é o meu caso. Gente, eu não sei vocês, eu já falei isso em alguns vídeos, mas vou me repetir aqui. Eu, ao longo dos anos, fui ficando mais medrosa pra filme de terror. E quando é um contexto que tem criança, espírito e até mesmo brinquedo, tipo assim, Annabelle, gente, é um filme que eu não consegui ver. Se eu vi o primeiro, foram alguns relances assim de TV, tipo assim, de medo mesmo. Eu não tive nem coragem de ver se era algo que ia me dar medo ou não. Tipo Chuck, eu sou extremamente medrosa. Não sei se é porque eu era uma criança dos anos 90, e eu não sei se vocês sabem, mas nos anos 90 o pânico satânico tava em alta. Então tinha muita discussão daquelas bonecas que tinha pacto com o diabo e que elas tomavam vida. Eu tive uma dessas bonecas grandes, inclusive, das Chiquititas, era a Millie, e quando a gente teve essa discussão, lembro que era tipo uma festa de pijama com a minha amiga, eu fiquei morrendo de medo. Eu fiz minha mãe levar a boneca pra lavanderia, sabe? Então assim, não sei se internalizou muito mal por causa dessa minha infância aí, desse contato que a gente teve nos anos 90, mas enfim, o fato é que eu tenho muito medo desses filmes, e ainda assim eu acho que ele é um filme que foi fácil pra eu assistir, justamente por trazer esse tom um pouquinho mais de diversão. Agora, uma coisa que eu preciso dizer é que eu gostei muito do envolvimento que o filme traz na discussão pra também desenvolver a relação da Jen e da Cade, né? A Jen é a tia da Cade, e eu gostei muito de como eles envolveram o aspecto do trabalho dela, o envolvimento da Cade com a boneca e também a relação delas no entorno disso, sabe? Principalmente quando a gente tá falando da tecnologia e da substituição que essas tecnologias fazem, eu acho que a discussão ela calhou muito. Eu vou entrar nesse aspecto da discussão quando eu entrar na parte dos spoilers, que já é já. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a Megan. Eu fui pesquisar, né, como que foi feita a boneca, porque a gente consegue ver que tem sim um tratamento, né, de pós ali pra tornar ela mais robótica, tanto no rosto quanto na mãozinha, né? Tem alguns momentos que a gente consegue ter uma percepção maior, que eles trazem esse efeito de pós aí, mas ainda assim a boneca, ela foi interpretada por uma criança. E é interessante porque além da criança ser atriz, ela também é dançarina, o que faz muito sentido quando a gente tem aquela cena de dança. Inclusive, gente, essa cena de dança, a princípio, né, você fica rindo, assim, mas que nem eu falei, é sinistro o negócio. Tem momentos sinistros, assim, da boneca. Eu não diria que seria o equivalente ao Chuck, pelo menos ao Chuck que eu tenho na minha cabeça, mas ainda assim é bem sinistro. Mas o que eu quero dizer é que eu achei muito interessante, faz muito sentido pela movimentação mesmo da boneca, deles terem escalado uma atriz que também é dançarina, pela movimentação foi extremamente necessário, mas também tem outra atriz que faz essa voz mais robotizada, que é a Jenna Davis, e eu realmente achei que tudo calhou muito bem. Não sei como necessariamente vai ser no dublado, eu assisti ao filme legendado. Agora, eu quero entrar numa parte com spoilers pra até trazer algumas discussões que eu achei muito relevante aqui no filme, e também falar um pouquinho do final e a possibilidade de se tornar uma franquia. Então essa parte aqui vão ter spoilers. Depois de assistir ao filme, retorna aqui pra gente retomar essa discussão. Bom, gente, como eu falei, eu queria me abranger um pouquinho, me aprofundar nessa discussão que o filme traz, porque eu achei muito sensato como eles colocaram a tecnologia substituindo o que seria o lado paternal aí das pessoas, né, com seus filhos. O filme por diversas vezes traz essa discussão, né, uma das moças da equipe ali da Jenna, ela até fala, né, eu concordei em fazer esse brinquedo e não fazer algo que substituísse a função dos pais, né, e é interessante como eles desenvolvem isso, porque eles colocam ali as vantagens, né, como por exemplo a parte da pesquisa, em que eles falam que os comandos que os pais dão, né, de forma repetitiva, acaba sendo 78% do seu tempo. Então, no final, acaba sendo um brinquedo, a companhia ali pro filho, mas também, como eles mesmos vendem, né, é algo para você ganhar mais tempo para você, para daí, supostamente, você ter mais tempo de qualidade com seu filho depois, mas conforme a
gente vai acompanhando, a gente vai vendo como se torna uma substituição clara, a ponto da própria psicóloga, né, da teoria do apego, em que ela mesma explica, né, que depois dessa grande perda dos pais que a Cade teve, ela acaba tendo um modelo, né, outra pessoa que cuida dela acaba sendo o seu modelo, e no caso, nessa substituição, esse modelo seria justamente a boneca. E só pra deixar claro, tá, gente, de forma alguma é uma discussão pra demonizar os pais, mas sim pra apontar algo que de fato acontece, sabe? Como eu tinha comentado, né, algo que se assemelha aos tablets hoje em dia, mas como o próprio filme mostra, né, tem sim suas vantagens. Com certeza a tecnologia ela vem para auxiliar, mas também tem as desvantagens, como o caso da dependência. É até interessante porque no momento em que a Cad ela começa a ficar mais agressiva, porque ela não tem a boneca do lado dela, porque ela já tem uma dependência não só emocional, mas creio que tecnológica ali também, a gente até vê ela falando, ah, deixa eu ver ela, nem que seja por 10 minutinhos, sabe? Me pareceu um aspecto bem de abstinência. Pois é tipo isso, sabe? É uma dependência que vai se criando, é algo que acaba sendo involuntário, mas que pode ocasionar coisas ruins também. Então, quando a gente põe essa lupa nesse aspecto parental, é algo que requer uma atenção e é algo que é desenvolvido pelas próprias personagens ao longo do filme. Por isso que eu gostei muito também, né? Porque a própria Jen, ela tem aquele aspecto dela de que ela não queria ser mãe, aquela filha não era dela, mas como ela vai criando vínculo, entendendo a necessidade de criação de vínculo, dela se tornar esse modelo e não ser substituído por um brinquedo. Isso é muito interessante, até mesmo quando a gente tem o exemplo do brinquedo inicial, o Pets ali, né? Porque o Pets ele viria como essa substituição do bichinho que morreu, que nem a própria propaganda mostra, né? Ah, não vai deixar seu filho traumatizado? Então vamos dar um pet aqui que vai ser eterno. E o filme, de novo, traça esse aspecto psicológico, né? Falando sobre como aquela família acaba não lidando com perdas. Então, todo o aspecto da Megan era uma forma de evitar a perda dos pais. Perder o seu bichinho, o seu pet, é uma forma de evitar a perda. E talvez o que torna a gente humano também, né? Então, eu acho que ele é um filme que acaba tendo uma discussão muito válida. Como eu falei, não acho que o objetivo é demonizar os pais, as pessoas de uma forma geral, mas como em outras obras, como Black Mirror, que nem citei aqui, né? Tem o objetivo de mostrar como a tecnologia pode ser nociva também, algo que de forma prioritária seria para ajudar. Então é só encontrar o equilíbrio aí mesmo. Então eu achei muito legal a forma que eles trouxeram essa discussão. Eu particularmente gosto muito, né, à toa que eu sou fã dessas obras das quais eu citei aqui, como Love, Death and Robots e Black Mirror também. E eu acho que conforme a gente vai avançando aí, com certeza a gente vai ter mais obras com discussões assim. E dito isso, né, como eu falei, existe a possibilidade da gente ter uma franquia de Megan. Eu acho que o filme ele vai ser um sucesso antes mesmo da sua estreia, já tá gerando esse burburinho, mas no próprio filme eles constroem uma possibilidade disso continuar, né, por dois aspectos aí. Primeiro, eles demonstram ali no final, né, quando a câmera se mexe sozinha, que a inteligência da Megan acabou se agregando com a da Elsie. A Elsie seria tipo essa Siri da casa, a inteligência artificial da casa, em que liga as luzes e tudo mais. Então dá a entender que houve uma integração, até mesmo porque a Megan conseguia controlar essa tecnologia da casa. Inclusive, né, tá aí mais um aspecto aterrorizante, né, de como vai se integrando as coisas mais e mais a ponto de ter uma inteligência maior comandando tudo isso. Isso é uma discussão que sempre tá aí quando o assunto é a tecnologia, né? Mas não só por isso, quando tem toda a demonstração da Megan e tudo mais, inclusive, gente, falando na demonstração, como eu ri a parte que os executivos estavam ali e a Megan começou a cantar a musiquinha, a mulher chorando. Cara, que engraçada essa cena, sério mesmo. Mas enfim, como eu tava falando, nesse momento da demonstração, a gente viu que o Kurt pegou ali os arquivos da Megan e eles falam mesmo sobre a urgência de lançar a Megan para que a concorrência não roubasse a ideia, não vazasse, não fosse pra imprensa, etc, e outra pessoa tomasse frente disso, né? Tem até o momento quando a Megan ela mata o Kurt, ela fala sobre ele ter roubado esses arquivos porque ficou com raiva do chefe, como que seria vista a coisa ali do assassinato, que ela não acabaria tendo a culpa de tudo. Mas o fato é que eles também podem acabar trazendo como o Kurt
tá tão cansado de como ele era tratado ali na empresa, de que ele tenha vazado as coisas assim como os brinquedos ali dos pets, né? Quando eles mostram que a tecnologia criou algo igual, só que muito mais barato, isso poderia ter vindo de algum vazamento, de algum funcionário, e eles, sabendo como que é a construção do brinquedo, eles poderem baratear os custos. Mesmo que não tenha sido isso, ainda assim, eles podem desenvolver que o Kurt ele enviou para alguém, ou que alguém vai utilizar esse material, já que ele não é sigiloso mais, como uma nova versão, uma versão supostamente mais segura, mas que vai ser tão aterrorizante quanto. E além, né, do aspecto da integração aí da inteligência, tem que ver como que isso vai sair por aí, porque a gente já via que ela também tinha controle de ligação de celular, etc. Então, eles podem desenvolver de várias formas como continuar essa história, apesar da boneca ter morrido. E eles podem trazer, inclusive, outro protótipo, né? Na própria apresentação dela, a gente via que tinha várias peles e cabelos diferentes, então a gente pode ter uma outra Megan aí, não necessariamente essa que a gente conhece aqui, e que vai trazer tantos problemas quanto nesse primeiro filme, ou maiores problemas. Vamos ver como é que eles vão desenvolver, mas o fato é que eles dão um super gancho aí pra sim ter um segundo filme e se tornar uma grande franquia como foi Chuck. Chuck teve aí filme mais recente, teve série, então é um negócio que eles podem trabalhar por muitos anos se eles quiserem, e eu acho que o filme ele vai ser sucesso após seu lançamento também. Enfim, gente, de uma forma geral, né, vocês podem perceber, ele é um filme que eu gostei bastante, eu acho que eu me envolvi muito bem, tanto nas questões mais sérias, nas discussões que o filme se propõe, mas também nessa parte aterrorizante do terror e também da parte divertida. E lógico, a comunicação com o atual, né? Não é à toa que a gente tem músicas tão pops aí ao longo do filme, então eu acho que eles souberam modular o que é o terror, esse gênero de terror de brinquedos, para o atual, e eu acho que é algo que pode persistir por muito tempo aí. Mas eu quero saber de vocês, vocês estão curiosos para assistir Megan? Vocês já assistiram? O que você achou? E se vocês acham que pode sim se tornar uma grande franquia? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!